Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Vocês não questionam aquilo em que acreditam. Eu devo. Qualquer coisa que possa ser questionada deve ser questionada. Eu acredito na filosofia. Acredito que todos os mistérios do universo podem ser explicados através da observação e da razão. Bem, Bernardo, estamos aqui de volta à nossa série dos mitos. Estamos a começar com uma citação de um filme bastante polémico, não é? Um filme que saiu aqui há uns anos, em 2009, não é? Que é o filme Ágora. E isto acho que introduz bem aqui o mito que íamos abordar hoje, não é? Que o cristianismo acabou com a ciência da antiguidade, não é? Este é o tema que vamos... É o mito que vamos abordar aqui hoje. E pronto, e isto é uma boa maneira de começar, não é? Estamos de volta com esta citação polémica deste filme. Mas antes de mais, olá Bernardo, obrigado Olá, por estares Gonçalo. aqui Olá, Gonçalo. como sempre, tudo bem? Tudo bem, escolhemos aqui um segundo mito também bastante polémico para seguir na esteira do primeiro. O cristianismo teria supostamente acabado com a ciência da Grécia Antiga, não é? Da Antiguidade Clássica. E tu sempre quiseste começar uma série sobre cinema, Gonçalo. Isto não é bem ainda uma série sobre cinema, mas estamos a começar este episódio com uma citação da personagem, que é a personagem histórica e também é, neste caso, a personagem principal deste filme, do realizador Amenábar, e cuja personagem principal é a filósofa Hipátia. O cenário deste filme é Alexandria, do Egito, no século IV d.C. A atriz que faz de Hipátia no filme Ágora é a Rachel Weisz, que é uma figura histórica que existiu, uma filósofa matemática que viveu e que deu aulas em Alexandria. E claro, o que se passa é que o filme distorce um bocadinho os acontecimentos históricos. Um bocadão dos acontecimentos históricos. Mas é um filme visualmente muito apelativo, não é? Como sempre, não é? Como hoje em dia é típico, não é? Com efeitos especiais muito intensos, não é? E muito, muito visual o filme. Mas a mensagem é bastante polémica, não é? Os temas deste filme são, obviamente, aqui há um pano de fundo que é o conflito entre ciência e religião. Aqui a Hipátia aparece como heroína de uma ciência pagã grega em vias de extinção, e os maus da fita, claro. Quem é que são os maus da fita, Gonçalo? São os cristãos, não é? Obviamente. Não é? Obviamente, não é? Os fanáticos e obscurantistas, exatamente. Sim, e tendo isso em conta, não é? Essa ideia da tese do conflito é um pressuposto dado como óbvio neste filme. Acho que... Claro, sim, esse é o pano de fundo. Acho que é justo dizer isso. Aqui eu ia dizer, antes de começarmos, eu ia dizer que eu já vi este filme, há uns anos. E eu percebo, o filme é bastante apelativo, porque eu quando vi o filme não tinha a maturidade que tenho hoje, foi antes ainda de termos começado a estudar estas coisas e de me ter aproximado da fé, mas lembro-me quando vi o filme, achei aquilo bastante apelativo e fiquei a pessoa vê o filme e fica do lado da Hipátia. Claro. Esse é o objetivo. Obviamente do lado da Hipátia. E pensar... E a maneira como é representado parece, ok, esta filósofa brilhante que descobriu coisas que ainda por cima eu estudava física, não é? Coisas que ainda por cima só foram descobertas em física passado vários séculos, não é? E estes cristãos desta altura foram matá-la e queimar a biblioteca de Alexandria completamente, não é? Quer dizer, isto é a ideia que a pessoa fica quando vê o filme, não é? Mas só que depois... A pessoa depois começa a estudar as coisas e o que é que de facto aconteceu, não é? E dá-se de caras com uma realidade que não tem nada a ver com aquilo que é aqui retratado, não é? Spoiler alert, não é? Aqui tanto... Não, é isso mesmo, no fundo. A própria história da Hipátia, não é? Como a da biblioteca, estão é isso muito mesmo. mal Há aqui duas histórias, não é? não é? Há aqui duas histórias, não é? Há uma narrativa que é, por um lado, o homicídio da própria Hipátia, que permite criar o drama
deste filme, não é? O drama também tem, obviamente, depois a componente mais emocional, tem aqui depois também uma relação ficcional que é inventada pelos criadores deste filme entre a professora Hipátia e duas figuras masculinas. Vamos falar um pouco sobre elas neste episódio. A figura do Orestes, que é a figura do governador de Alexandria, que representa o poder imperial, ou do prefeito de Alexandria, e por outro lado também de um aluno, de um servo da Hipátia, e que no fundo oscila entre o seu amor pela Hipátia e a possibilidade de ele abandonar Hipátia e juntar-se ao crescente movimento cristão que está a tomar de assalto a Alexandria pagã. Portanto, há aqui estas duas dinâmicas, não é? É suposto induzir no espectador o escândalo pela destruição do saber grego, o escândalo por esses cristãos destruírem e queimarem a biblioteca de Alexandria. Ciência do mundo antigo, não é? Sim, e havia aqui a ideia de que toda a ciência do mundo antigo estava ali, não é? E de que ao destruir esta biblioteca se perdeu para sempre o que havia de melhor na humanidade na altura, não é? Um pouco como se aquilo fosse o último reduto, não é? O último depósito do saber, não é? Até se houve muita gente dizer que se os cristãos não tivessem destruído a biblioteca de Alexandria, hoje já teríamos colonizado Marte há 500 anos, ou uma coisa exatamente, assim, não sim. é? Há memes sobre isso nas redes sociais há algum tempo, exatamente, sim. Isso é um clássico. Mas antes de entrarmos aqui para o tema 2 propriamente dito, ou seja, relacionado com o tema 2, mas antes de entrarmos a sério no tema, ia dizer que o episódio de hoje, à semelhança do primeiro episódio aqui da série dos mitos, nós estamos a basear esta série dos mitos essencialmente neste livro do Ronald Numbers, não? O Galileo Goes to Jail and Other Myths About Science and Religion. Portanto, Galileu vai para a prisão e outros mitos de ciência e religião. Tem um capítulo dedicado aqui à questão da Hipátia e à questão da relação do cristianismo com a ciência nos primeiros séculos, muito interessante. E estamos a basear-nos nisso e num artigo escrito pelo Tim O'Neill, não é? No blog dele, que é History for Atheists, portanto, História para Ateus. Isto é, no fundo, é um tipo que é ateu, ele próprio é ateu, não é? E ele tem este blog em que escreve artigos a desmistificar uma série de mitos que tipicamente são propagados por ateus, portanto, coisas que são falsas em termos históricos e que nos meios ateus têm tendência a ser mensagens que têm tendência a ser propagadas. Portanto, há um destes mitos que ele escreve tem relação tem a ver com o episódio de hoje, em particular aqui com a Biblioteca de Alexandria, não é? E estes vão ser, entre outros, não é? Mas estes vão ser assim os principais recursos para o episódio de hoje. É isso mesmo, Gonçalo. E não quero mais dizer que eu acho que é a primeira vez que vamos basear um episódio inteiro, não apenas, mas em grande parte, num historiador ateu que escreve para ateus. Ou seja, é interessante partilhar isso com os nossos ouvintes. Porquê? Só por uma razão muito simples. Aliás, por duas razões. Primeiro, porque o trabalho que o Tim O'Neill tem feito ao longo dos anos, porque ele tem um blog dele já há muitos anos, para desmontar estas distorções da história que por vezes são feitas por alguns ateus mais vocais e mais barulhentos. Tim O'Neill tem feito um trabalho histórico extraordinário. E por outro lado, por ele ser ateu, não há qualquer sombra de dúvidas de que ele não tem aqui qualquer vontade de dourar a coisa para o lado cristão. E portanto, basearmos Sim, tal e qual. Ou seja, vamos basear-nos num autor ateu por isso, porque ele tem um trabalho de muita qualidade e porque é uma fonte absolutamente insuspeita no que diz respeito a este tema, não é? Que é excelente. São duas boas razões. Eu só ia dizer que não tenho a certeza que seja o primeiro, porque este livro aqui do Ronald Numbers no fundo é uma coleção de ensaios, não é? E ele diz na introdução que mais de metade dos historiadores que escreveram estes ensaios são ateus. Portanto, é possível pode ter acontecido que já usámos material. Sim, e por acaso, na verdade, quando o trabalho é bom, a pessoa nem sequer é suposto perceber muito bem qual é que é a religião do seu autor, não é? Quando o trabalho é bom, é suposto ser um trabalho impessoal, não é? Claro. E por acaso não sei nos outros episódios, não costumo ir ver se a fonte, qual é o background da fonte desde o ponto de vista, né? Deixa ser uma boa fonte académica. Mas então, se calhar vamos aqui um bocadinho introduzir o tema, não é? Porque a pessoa que vê o filme, uma das coisas centrais do filme é esta maravilha, não é? Ou era uma maravilha do mundo antigo, não era? A grande biblioteca de Alexandria. Não é? É aqui um dos pontos centrais quando a pessoa vê o filme e... No entanto, há aqui uma série de questões que não são bem como estão representadas lá, não é? Queres explicar aqui um bocadinho, Bernardo, o que é isto da Biblioteca de Alexandria, em que contexto é
é que surge. Também não vamos aqui fazer um episódio sobre a biblioteca, não é? Mas quero explicar aqui, dar algum contexto para quem não sabe, para quem não está a par do sem dúvida. Vamos fazer isso. Vamos seguir aqui o Tim O'Neill. Neste caso é o mito número 5, de acordo com a numeração Tim O'Neill no blog dele, History for Atheists. E a Biblioteca de Alexandria era chamada em grego, porque é preciso recordar que Alexandria deve o seu nome ao Alexandre, da Macedónia, e por isso a língua que se falava em Alexandria era o grego, e em grego o nome que se dava à Biblioteca de Alexandria era Moseion, de onde vem a nossa palavra museu. E não há assim grandes certezas em relação a quando é que ela foi fundada, mas há uma tradição antiga, provavelmente um pouco embelezada, diz o Tim O'Neill, mas essa tradição faz remontar esta biblioteca ao século III a.C. Um tal de Demétrio de Faleiros propôs ao rei Ptolomeu I que a construísse. Portanto, há aqui uma ligação. Já ia dizer, já agora deixa-me só esclarecer aqui uma coisa em relação ao que eu disse. Eu disse que era uma das maravilhas do mundo antigo, e de facto havia uma maravilha do mundo antigo em Alexandria, que era o farol. Era o farol. Mas a biblioteca não era, ou seja, não está na lista tradicional das 7 maravilhas. Não está na lista das 7. Não, esclarecer isso. Era uma maravilha intelectual. Era uma maravilha, mas não fazia parte da lista das 7. Mas não fazia parte da lista tradicional. Achei também que era importante fazer. Também se queres que eu diga, eu acho que não havia nenhum sistema de votação destas maravilhas. Acho que isso é assim um bocado. Acho que foi o Heródoto que nos seus passeios, não é? Sim. Nos seus passeios escolheu estas maravilhas. Acho que foi, não tenho a certeza, mas acho que foi isso. Não sei se foi votado, acho que não. Mas aqui esta biblioteca aparece fundada por um rei Ptolomeu I, e há uma ligação interessante deste suposto fundador da biblioteca ao nosso Aristóteles, Gonçalo, porque o Demétrio foi aluno do Teofrasto, que por sua vez foi aluno de Aristóteles. Portanto, se isto for verdade, porque o Tim O'Neill diz que esta história, entre aspas, oficial da fundação da biblioteca pode estar um bocado embelezada, supostamente isto é um projeto de um aluno de Aristóteles. Mas o que é interessante saber acerca deste edifício? Primeiro, a palavra Moseion faz pensar em musas, e é daí que vem a palavra. Este edifício, antes de imaginá-lo... Não é? Sim. Mas é preciso perceber que ele, antes de ter uma biblioteca, é um templo. A Biblioteca de Alexandria tem como função principal religiosa, uma função religiosa, é um edifício religioso. É um templo dedicado às 9 musas. As 9 musas, já agora aqui um parênteses rápido de cultura clássica, quem são elas? É a Calíope, que é a musa da eloquência, a musa da poesia mais épica e heroica, é a musa Clio, a musa da história. A terceira musa é Erato, que é a musa da poesia lírica e erótica. Depois temos Euterpe, que é a musa da música. Depois temos Melpómene, que é a musa da tragédia. Depois temos a Polímnia, a musa da poesia sagrada. A Terpsícore, que é a musa da dança. E a Thália, que é a musa da comédia. Estas são as 9 musas. E este edifício, antes de mais nada, é dedicado às 9 musas, não é? Daí chamar-se Moseion. Estas é que eram as amigas do Camões, não é? O Camões fala muito delas. O Camões e outros poetas, grandes poetas, falam muito das musas, não é? Como inspiração para as suas obras. Sobretudo neste caso, agora só aqui a Calíope, não é? A poesia épica e heroica. Especialmente relevante para uma epopeia. Exato. Agora, ia só dizer que o rei Ptolomeu I é mera coincidência o nome Ptolomeu deste rei e o modelo ptolomaico do geocentrismo. Fazes bem era dizer um nome isso. comum, não é? Era um nome comum. Fazes bem dizer isso, é um nome comum, e há uma dinastia ptolomaica, e vamos falar muito sobre ela, porque é a dinastia que reina através das décadas nesta época histórica em Alexandria. Portanto, quando nós falarmos nos Ptolomeus, ou na dinastia ptolomaica, não tem nada a ver com o astrónomo Ptolomeu. É apenas um nome que é comum. Isto não é como aquela... Não é como aquela... agora não me estou a lembrar, pá. Mas há uma família de matemáticos que eles têm todos o mesmo nome e são imensos, pá. Como é que eles se chamam? Agora não me lembro. Mas há uma família de matemática que é assim. Então, são imensos, têm todos o mesmo nome, e depois assinam todos com o mesmo nome, e depois aquilo é... Ajuda imenso. Exato. Então temos aqui este templo, que também funciona como biblioteca. Este templo está localizado em Alexandria, obviamente, não é? Mas na zona mais nobre da cidade, no bairro Real, ou no quarteirão Real, onde estava localizada a corte dos Ptolomeus. E o nome deste bairro em grego é Broukkeion. Vamos falar um bocadinho no Broukkeion. Quando falarmos em Broukkeion, isto é o bairro, ou é o quarteirão da corte. Albergava uma
excelente coleção de livros. Os livros, portanto, não são os livros com lombada, como nós vamos ter a partir da Idade Média. Estamos a falar de rolos de papiro. E é verdade que há algumas estimativas um bocado inflacionadas. Curiosamente, Gonçalo, essas estimativas inflacionadas são as que hoje em dia aparecem nestes memes e nestes mitos, claro. Nestes mitos internéticos, não é? Toda a gente vai para as estimativas mais inflacionadas, mas algumas são antigas. Temos alguns nomes da antiguidade, o João Tzetzes e o Aristeias, que falam em 500 mil de rolos. Rolos porque havia livros mais pequenos, livros menores, obviamente, não? O tamanho do livro variava, e havia livros que ocupavam vários rolos. Portanto, agora vamos falar sobre o número de rolos, porque na verdade não há assim muitas estimativas para o número de livros. O que há é o número de rolos, é aquilo que chega até hoje. Depois temos outros historiadores, o Aulio Gélios e o Amânios Marcelinos, que estimam 700 mil rolos. Acho que é o número maior que chega até nós, de estimativas para o tamanho desta biblioteca. Mas a opinião dos historiadores contemporâneos é que estes números são muito exagerados. E então há aqui um consenso que as quantidades mais realistas são 1 hora da grandeza abaixo disto. E são mais perto dos valores que o Séneca e o Epifânio apresentam. Não deixam de ser imensos, não é? Sim, são muitos, cerca de 50 mil rolos, mais ou menos, em média. Portanto, isto será uma estimativa mais aproximada. Como é que os historiadores hoje em dia conseguem fazer estas estimativas? Como não havia registro de contagem do número de rolos, eles trabalham com base na planta arqueológica aproximada destes edifícios, e depois, deduzindo ou retirando as divisões comuns, não é? Ou seja, estes espaços tinham uma divisão mais para o culto religioso, não é? A parte mais do templo, propriamente dito. Havia pessoas que lá moravam de forma permanente, portanto havia quartos, havia zonas comuns, salas, cozinhas. Se retirares as divisões comuns e os quartos, depois vais extrapolar que as restantes divisões eram usadas para armazenar na parede, em nichos, a armazenar estes rolos. E é com base em estimativas de volume, não é, que se tenta chegar a esta estimativa de que em Alexandria talvez houvesse cerca de 50 mil rolos, mais coisa menos coisa. Claro, 50 mil rolos é o número menor de livros, porque algumas obras ocupavam mais do que um rolo. Portanto, menos de 50 mil livros. E se calhar sabendo registros de quantos livros é que tinham outras bibliotecas da mesma época, não é? Sem dúvida. E as plantas arqueológicas consegues saber mais ou menos qual é que é a eficiência dos sistemas de armazenamento de livros da altura. Quantos é que conseguem armazenar? É isso mesmo, Gonçalo. Podia ser outra metodologia, por exemplo. É esse mesmo, e ainda bem que dizes isso, porque isso mostra que esta ideia de ficção e de mito, não é? De que se perdeu o saber todo quando desapareceu a Biblioteca de Alexandria, já vamos ver como é que ela desapareceu daqui a pouco. Esta ideia é uma ficção, ou seja, havia bibliotecas em todo o Império Romano, maiores e menores, e claro, fora do Império Romano também, não é? E estas bibliotecas tiveram histórias diferentes, não é? E é pela comparação de estimativas do número de rolos de outras bibliotecas e pela fama da de Alexandria que se consegue fazer aqui mais ou menos uma estimativa do que é que seria razoável supor que haveria dentro da Biblioteca de Alexandria. Agarrado a este templo e esta biblioteca de rolos, havia uma comunidade de sábios que estudavam e ensinavam neste espaço, nesta biblioteca. Por ser um templo, o Mouseion tinha um sacerdote, no fundo era o sacerdote responsável pelo culto às musas, e quem nomeava o sacerdote do Mouseion era o rei. Era uma nomeação direta do monarca. Isto era um género do mosteiro, pá. Isto faz quase lembrar um mosteiro. Sim. É verdade, tem essa dupla faceta de culto, local de culto e local de estudo e de ensino. Sendo ainda que depois este edifício não estava sozinho, depois tinha pelo menos 2 ou 3 edifícios satélite distribuídos pela Alexandria. Conhece-se o nome de 2 deles. Uma das dependências desta biblioteca chamava-se o Caesarion. Porquê? Porque era uma biblioteca do templo de César, daí o nome, Caesarion. E havia outra dependência... Estamos em Alexandria, mas é uma Alexandria que já está há vários séculos sob o domínio romano, não é? Portanto, sim. É algo a ter em conta aqui na... Sim, certo. Portanto, é normal que um dos templos seja o templo de César, não é? Do imperador, dedicado ao culto do imperador. E a outra dependência, só para acabar, outra dependência cujo nome é conhecido, e vais falar sobre ela daqui a pouco, é a biblioteca do templo de Serapis. Portanto, há um templo dedicado ao deus Serapis, e o Serapeum é o templo e biblioteca
anexa ao Templo de Serapis. Portanto, estas duas, dependências filhas da Biblioteca Central de Alexandria são conhecidas, haveria talvez uma terceira, mas não temos grandes detalhes sobre ela. Eu ia dizer que uma coisa que acho que é importante dizer aqui é que a elite intelectual na cidade de Alexandria, já tinhas referido isso quando falaste no Rei Ptolomeu, não é? Mas a elite intelectual era grega. E isto acaba por ser uma herança do Império de Alexandre o Grande, não é? Que conquistou o Egito e a Pérsia e mais uma série de territórios, não é? E depois, pronto, quando morreu, dividiu-se o território dele e foi assim que a dinastia dos Ptolomeus aqui veio parar, não é? Mas isto para dizer o quê? Que apesar de estarmos a falar de uma cidade no Egito e que, por ser no Egito, naturalmente tem muitas influências muita história, não é? Também. Sim, das religiões do Egito, também há de ter, não é? Mas foi uma cidade em que Alexandre o Grande teve grande influência e depois deixou, no fundo, as elites que ficaram a governar a cidade quando ele morreu foram as elites gregas, não é? Portanto, é uma cidade com uma influência grega muito importante. Isso é importantíssimo. Isto é uma cidade de cultura helénica. Isto não é uma cidade ou seja, há um fosso há um corte grande cultural com a cultura dos faraós, né? Já não estamos aí. Estamos numa geração, numa era grega, claramente em Alexandria nesta época. E é interessante também aqui, Gonçalo, seguindo aqui o nosso historiador ateu, o Timon Neal, é muito interessante, ele quando fala sobre a Biblioteca de Alexandria, ele comenta como este tipo de ideias distorcidas entram na cultura popular e refere-se ao Carl Sagan e especificamente à série televisiva Cosmos, da qual eu era um grande fã quando era mais novo, e na verdade essa série é espetacular. Mas sempre que o Carl Sagan falava mais sobre temas de história, mais por vezes metia o pé em vara verde. E então aqui o Timon Neal, por exemplo, refere que o Carl Sagan, num dos episódios da série Cosmos, associa a Biblioteca de Alexandria a uma série de nomes muito famosos desta época clássica. E ele lista o Aristóteles, o Hiparco, o Euclides, o Dionísio de Trácia, o Herófilo, o Arquimedes, o Ptolomeu, etc., o Ptolomeu astrónomo, etc. E ele diz assim, o Timon Neal diz assim, Sagan makes it sound like some kind of ancient Mediterranean MIT. No fundo é como uma espécie de MIT do Mediterrâneo. Exatamente, o Sagan coloca todos os famosos lá a dar aulas e a estudar no Biblioteca de Alexandria. Bom, isto não é bem assim, diz o Timon Neal, que na verdade só temos certezas sobre Aristóteles. Não é? Nós falámos sobre ele no nosso episódio da série Como Sabemos Isto, quando falámos sobre a Terra ser uma esfera. O Aristóteles foi quem fez esta estimativa do tamanho da esfera. Aí há certezas, não é? E nós falámos sobre ele e o trabalho que ele fez. Nós falámos sobre Aristóteles e sobre o facto de que ele vivia em Alexandria e fez os seus cálculos com base naquela terra situada a sul de Alexandria, que era Assuão, não é? Ou Siena, não é? Falámos sobre ele. Portanto, sobre Aristóteles não há dúvida. Talvez Dionísio de Trácia e talvez Ptolomeu tenham estado ligados à biblioteca, mas aqui o Carl Sagan está um bocado a inventar, ou está a ir buscar ecos de alguém que inventou um pouco, porque não era de facto o MIT do Mediterrâneo. É uma expressão engraçada aqui do Timon Neal. E também há aqui um detalhe importante, é que na verdade, os nomes sábios ligados a esta biblioteca, Gonçalo, na sua maioria nem sequer trabalhavam temas de ciência. O Aristóteles sim, mas a larga maioria dos outros bibliotecários tratavam de outro tipo de temas, não é? E não temas científicos. Exato. Por acaso há um episódio muito engraçado sobre isto noutro podcast que eu não recomendo porque é concorrência. Estou a brincar. Não, há um podcast que eu gosto imenso, e tu também, que é aquele do The Rest is History isso é espetacular, esse podcast. Holland, e eles têm um episódio só sobre isto da Biblioteca de Alexandria e eu já vi esse episódio há algum tempo, espero não estar a dizer nada de errado, mas acho que uma das coisas que eles lá dizem é que há um bocado aquele mito de que a Biblioteca de Alexandria tinha o saber do mundo inteiro, mas eu acho que eles dizem lá que era mentira, portanto eles não queriam saber do que não era grego, portanto para eles o mundo inteiro era a Grécia, não é? Claro, era a cultura grega, aquilo que não era cultura grega não interessava. E depois ele diz que há aquela ideia de que havia muito material científico e haveria algum, não é? Mas um dos grandes focos também era esta questão da literatura, não é? Literatura, da poesia, não é? Da gramática, da oratória, do teatro. Deixa de ser uma perda claro terrível, que é. Não é? Ou seja, claro que é, mas a questão... Mas é como diz o Timon Neal, isto não é claramente o MIT do Mediterrâneo, quer dizer, isto não era, exato. Não era um espaço de ciência como hoje em dia. Aliás, nós temos que ter cuidado, não é, Gonçalo? Nós não podemos projetar o nosso conceito moderno de cientista,
que é um conceito típico que surge no fim da Idade Média, que se desenvolve na Idade Média e vai por aí adiante. Não podemos tentar projetar esse conceito do cientista ao perfil do típico sábio grego. O sábio grego tinha interesses muito multifacetados. Raramente o sábio grego se focava em tecnologia como hoje em dia, ou como o cientista europeu se foca, não é? Com algumas exceções. Certamente podemos lembrar-nos aqui de uma figura mítica em Alexandria, que é aquele Heron de Alexandria que no século I, ou no século II de Alexandria, antes de Cristo, teria inventado uma série de mecanismos até hidráulicos e mecânicos. Mas, quer dizer, o Heron de Alexandria é um pouco uma exceção, não é? O típico sábio grego não estava obcecado por tecnologia e não estava ali a produzir objetos científicos, não é? Um bocado como séries como o Cosmos podem fazer passar, não é? Do Carl Sagan. Exato. Acho que estamos aqui na altura indicada de fazer um pequeno intervalo, dar aqui algum descanso aos nossos ouvintes, mas voltamos já. Até já, Bernardo. Já continuamos aqui o nosso episódio. Até já. Estás farto de podcasts chatos e te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Então, Bernardo, mas a verdade é que falámos aqui um bocadinho do que era a Biblioteca de Alexandria, falámos um bocadinho do o que é que se passava lá e aquilo que tivemos a descrever até agora foi um bocadinho o apogeu da vida deste monumento, não é? Deste monumento barra comunidade da Biblioteca de Alexandria, não é? Mas a verdade, e nós hoje se formos à Alexandria não vamos encontrar lá uma biblioteca funcional. Não, há muito tempo. Há muito tempo. Portanto, já há algum tempo que esta situação se deteriorou, não é? E houve aqui a Biblioteca de Alexandria acabou por decair, não é? Mas quando nós vemos o filme, a impressão que dá é que houve uma manifestação dos cristãos, eles estavam revoltados não se percebe bem se é eles não gostarem que as pessoas pensem, se eles não gostarem que uma mulher pense, não é? Portanto, há essa questão também, não é? No filme. Eu acho que são as duas. Da questão acho que é um bocado isso misturado, não é? E estes misóginos obscurantistas dos cristãos não gostam nada daquilo, então o bispo, não é? Que então vai à frente dos outros, não é? Vai à frente dos outros. Vai à frente e incita as pessoas a matar a Hepátia e a destruir a Biblioteca de Alexandria, não é? Tudo com paus e pedras e chamas. Tratado no filme. Certo. Mas isto historicamente tem aqui muitos problemas, não é? Aliás, a biblioteca, no tempo em que, quando a Hipátia viveu em Alexandria, qual é que era o estado da biblioteca nessa altura? Provavelmente já não restaria praticamente nada, Gonçalo. Essa é que é a verdade. É que a Biblioteca de Alexandria vai decaindo ao longo de séculos e os cristãos não estão envolvidos de forma nenhuma neste processo gradual de decaimento da biblioteca. Primeiro, pelo menos isto começa, pode até ser anterior a isto, mas pelo menos isto começa com Júlio César, que no ano 47 a.C. vai saquear o quarteirão do Broucaion, onde ficava a corte. Porquê? Porque quem era rei em Alexandria nesta época em que Júlio César faz o cerco à cidade é o jovem rei Ptolomeu XIII. Este jovem rei, pronto, é um menor de idade. Vai haver aqui uma disputa dinástica entre ali a sua irmã mais velha, famosa Cleópatra, e o Júlio César vai ficar do lado das pretensões dinásticas da Cleópatra contra o jovem rei Ptolomeu XIII. E então os exércitos romanos de Júlio César vão saquear o Broucaion, nesse quarteirão no qual se encontrava a Biblioteca de Alexandria. Portanto, alguns estragos já poderão ter começado aqui. E dizer dois comentários importantes. O primeiro é que é antes de Cristo. Portanto, não havia cristãos. Sim, antes de Cristo. Sim, ora bem, sim. Portanto, não pode haver cristãos, não é? Exato. E segundo, acho que não é, ao mesmo tempo, apesar do Ptolomeu XIII estar lá, não é de estranhar que o Júlio César fosse saquear o bairro mais rico, não é? Portanto, sim, é normal. Certamente era onde estariam as riquezas, não é? É normal. E nós depende temos um bocado da estratégia também, mas... E nós temos aqui uma narrativa do Plutarco. O Plutarco descreve
esta campanha de Júlio César, fala num incêndio grande causado por um acidente, ou seja, o objetivo não era destruir a biblioteca. O fogo terá começado nas docas. O Júlio César teria um objetivo militar aqui, de atacar as infraestruturas armadas do jovem rei Ptolomeu, e o fogo começa nas docas, espalha-se para os armazéns de cereais, e o fogo espalhou-se bastante, provavelmente afetou a biblioteca, mas a distância era grande, ou seja, das docas até ao bairro onde estava o Museion há uma distância relativamente grande, portanto, pois, aqui... Em princípio, as docas seriam ao nível do mar, não é? Sim, certo. E o Museion mais alto, não é? Broken era o ponto mais alto. Não é que hajam grandes montanhas em Alexandria, não é? Mas sim, são colinas, mas... Sim, mas a distância aqui pode ser considerável e, portanto, ninguém acha que a destruição foi total. A biblioteca aliás, a biblioteca depois continuou, ou seja, há relatos de imperadores romanos que continuam a investir na biblioteca. Por exemplo, sabe-se que Cláudio construiu uma nova ala, ou um anexo ao Museion, mas na verdade o caos, não é? Ao final, o princípio do fim da biblioteca deve-se ao caótico século III depois de Cristo. Temos o imperador Aureliano, que no ano 272 d.C. invade o bairro do Broceion, o quarteirão real do Broceion. Depois, 2 décadas depois, o imperador Diocleciano, os seus exércitos saqueiam Alexandria no ano 295 d.C., também não há ter feito muito bem à saúde da biblioteca e da cidade em geral. Depois não costuma ser saudável. Não. Depois, no século seguinte, temos um grande terremoto. Portanto, aqui estamos já muito perto da época de Hipátia. Temos o grande terremoto no ano 365 d.C. e, portanto, já não deveria sobrar grande coisa da Biblioteca de Alexandria quando Hipátia nasce em Alexandria. Exato. Portanto, aquela ideia que aparece no filme dela estar a ensinar na biblioteca e os cristãos... Não. Aliás, em princípio, só deste ponto de vista já é ficção. Já é ficção, ou seja, o filme mistura estas duas narrativas, não é? Mistura a narrativa de que os cristãos destruíram a biblioteca com a narrativa de que os cristãos mataram Hipátia. É verdade que a Hipátia foi morta pelos cristãos, já lá vamos. Até porque a cidade, naquela altura, já era cada vez mais uma cidade cristã. Já lá vamos. Agora, há aqui um ingrediente da narrativa, Gonçalo, que é muito importante nós termos presente e que faz com que este seja um mito tão antigo. Este mito não é um mito do século XX. Isto é um mito antigo. E daqui a pouco vamos ver também quem é que foram os historiadores principais que contribuíram para este mito. Há pouco falámos, Gonçalo, que havia umas dependências, uns anexos, umas dependências desta biblioteca central que estavam noutras partes da cidade. E falámos no templo ao deus Serapis. Esse edifício chamava-se o Serapeum. E o deus Serapis é o deus protetor de Alexandria. Portanto, na religiosidade pagã, é um bocadinho como o nosso Santo António em Lisboa, por exemplo. Exatamente, é um bocado assim. Serapis tinha uma importância enorme. Era um deus. Para já era um deus importante no mundo, na cultura grega em geral. Não era só Alexandria, mas era considerado o deus que protegia a cidade de Alexandria. E ainda existia este templo ao deus Serapis quando a Hipátia vive, portanto, entre o final do século IV e o começo do século V. A Hipátia é morta no ano 415 depois de Cristo. Para termos aqui um bocadinho de contexto, convém recordar que é no ano 380 depois de Cristo que o imperador Teodósio, já cristão, decreta que a religião oficial do Império Romano é o cristianismo de Niceia. Portanto, é mais ou menos por volta desta época que nós estamos a falar, ou seja, o Império Romano, a partir de 380, já tem o cristianismo como religião oficial e é nesta cultura que a Hipátia vive. A Hipátia é pagã, há vários pagãos por todos os estados sociais a morar em Alexandria, mas é um Império Romano cada vez mais cristão. É este o contexto de transição de uma cultura pagã greco-romana para o cristianismo. Já agora acho que convém dizer que os cristãos estavam com tréguas há muito pouco tempo, não é? Porque muito pouco tempo antes de se tornar religião oficial, não é? Que passou a ser tolerada pelo imperador Constantino, não é? No Edito de Milão. Sim, ora bem, isso acontece umas décadas antes. Tempo depois, portanto, em pouquíssimo tempo passaram de perseguidos a tolerados a religião oficial. Mas as coisas não foi assim, de repente toda a gente ficou cristã, não é? Continuava a haver aqui bastantes tensões, mas isto é uma coisa que é importante dizer, que nós, pronto, hoje não vamos entrar por aí, não é? Mas o Império Romano globalmente tornou-se cristão por persuasão, não é? Portanto, os cristãos eram perseguidos e mesmo assim a religião espalhou-se por todo o Império. Não é? Portanto, acho que é uma coisa como tu dizes, Gonçalo, é uma coisa extraordinária, porque nós temos o pico de perseguição, que talvez se possa colocar ali em torno de Diocleciano, não é? No
no século III, o pico da perseguição, no século IV muda, como tu dizes, muito rapidamente, não é? No ano 313, Édito de Milão, Constantino permite o cristianismo. 325 é o Concílio de Niceia, que é convocado e presidido pelo próprio Constantino. É o próprio Constantino que quer chamar todos os bispos da cristandade para Niceia. E depois temos, poucas décadas depois, em 380, temos um imperador já cristão, Teodósio, a declarar que o cristianismo de Niceia é a religião oficial de todo o Império, não é? Isso é, e claro, isto já significa, não é, a extinção progressiva do paganismo, não é? Não acontece de um dia para o outro, não é? Por isso é que ainda havia o Serápio e muitos templos pagãos, não é? Por esse império todo, incluindo Alexandria. Então, Gonçalo, se calhar vamos fazer o seguinte, para dar aqui um bocado de ambiente aqui a este episódio, vamos aqui entrar num dos momentos mais dramáticos desta época histórica, que é o episódio da destruição do templo ao deus Serapis, em Alexandria. Vamos ouvir aqui a voz do historiador Edward Gibbon. O Gibbon está a escrever... Convidámos o Edward Gibbon para ler a passagem. Estou a brincar. Era bom, não é? Era bom, mas não faças aqueles destaques, Gonçalo, por favor, senão vamos ficar sem ouvintes aqui no nosso podcast, não é? Isso seria terrível. Mas aqui o Edward Gibbon é um historiador do século XVIII e tem uma obra clássica. Claro que obviamente é uma obra datada, não é? É uma obra que já foi superada há muito tempo por obras académicas melhores, mas o Edward Gibbon é um excelente escritor, e vamos aqui citar um trecho da sua História do Declínio e Queda do Império Romano, porque ele relata de forma muitíssimo elegante, não é? Este episódio da destruição do templo a Serapis em Alexandria. Queres citar aqui? A estátua colossal de Serapis estava envolta na ruína do seu templo e religião. Um grande número de chapas de diferentes metais, juntas artificialmente, compunha a figura majéstica da divindade, que tocava em ambos os lados as paredes do santuário. O aspecto de Serapis, a sua postura sentada e o cetro que ele tinha na sua mão esquerda eram extremamente similares às representações típicas de Júpiter. Ele distinguia-se de Júpiter pelo cesto colocado na sua cabeça, pelo emblemático monstro que ele tinha na sua mão direita e pela cabeça e corpo de uma serpente bifurcada em 3 caudas, que estavam por sua vez terminadas por cabeças triplas de um cão, um leão e um lobo. Afirmava-se, com convicção, que se alguma mão ímpia se atrevesse a violar a majestade do Deus, os céus e a terra regressariam instantaneamente ao caos original. Um soldado, intrépido, animado pelo zelo e armado com um machado de guerra pesado, subiu a escada e até a multidão cristã esperava com alguma ansiedade o evento do combate. Ele desferiu um golpe vigoroso contra a bochecha de Serapis. A bochecha caiu no chão. O trovão manteve-se silencioso. E ambos, os céus e a terra, continuaram a manter a sua ordem e tranquilidade costumeiras. O soldado vitorioso repetiu os seus golpes. O gigantesco ídolo foi derrubado e partido em pedaços. E os membros de Serapis foram arrastados ignominiosamente pelas ruas de Alexandria. A sua carcaça, desfigurada, foi queimada no anfiteatro por entre os gritos da populaça, e várias pessoas atribuíram a sua conversão à descoberta da impotência da sua divindade titular. Caramba, portanto, isto Gonçalo, aqui foi... Caramba, que narrativa incrível, não é? Que narrativa incrível. Estava a dizer que as obras académicas do século XIX muitas vezes foram ultrapassadas em termos de qualidade académica por obras mais recentes, não é? Mas se há coisa que eles tinham era pompa em circunstância, estilo, na linguagem que utilizavam. Completamente. É que nós estamos transportados para lá, não é? Nós estamos lá sentados com a multidão à espera do que é que vai acontecer quando o soldado der uma marretada na bochecha de Serapis, não é? Ao mesmo tempo, não admira que seja tão cativante, não é? Quer dizer, isto podia ser o guião para um filme. Completamente, não é? Completamente. Só não tem as falas, mas... Isto é uma coisa incrível, E repara aqui os detalhes muito interessantes aqui do Edward Gibbon, quando ele diz assim: até a multidão cristã esperava
para ver o que é que ia acontecer. Um bocado como quem diz, bom, eu sou cristão, mas deixa lá ver. Nunca ninguém tocou, exatamente, nunca ninguém tocou neste Deus que mantinha a ordem do cosmos, não é? O que é que vai acontecer quando se rebentar com a estátua do Serapis, não é? Portanto, estamos aqui a ver, Gonçalo, a queda de um mundo, não é? E o nascimento de um mundo novo, não é? Está a morrer a Alexandria pagã e está a nascer a Alexandria cristã. Estamos a assistir a essa transição, não é? E Alexandria que vai ser uma das grandes sés do cristianismo, em particular. Uma das grandes capitais cristãs. No Oriente, uma das grandes capitais. Mas aqui, repara, nós falámos há pouco que havia uma biblioteca associada ao Serapeum, tal como havia outra associada ao Templo de César, não é? E que eram dependências da grande biblioteca de Alexandria, não é? Aqui está o começo da confusão. Porque há quem ache que a destruição do Serapeum era devida a um ódio ao saber pagão, ou ao saber grego por causa da biblioteca. Mas isto é um erro completo, Gonçalo, não é? O Tim O'Neill e os historiadores em geral explicam isto com toda a clareza, não é? Ou seja, o contexto que nós temos aqui não é o de uma multidão cristã que quer destruir uma biblioteca. O contexto não é esse. Para já, há ali um soldado, não é, Gonçalo? Este soldado é um soldado romano. É um soldado Portanto, romano, não é? Estamos no ano 391 e quem está a destruir, com os aplausos dos cristãos, sem dúvida, mas quem está a destruir o templo de Serapis é um soldado romano. O Império já era cristão há 11 anos, não é? Portanto, isto passa-se 11 anos depois do Édito de Tessalónica, não é? Mas o contexto aqui é muito importante. É que a cidade ainda não estava toda cristianizada e, aliás, também não vai estar no templo de Hipátia 20 anos depois, na altura em que Hipátia vai andar sobre a cidade, não é? O que é que está a passar aqui? Há uma facção pagã, tal como havia muitos pagãos na cidade, e vai continuar a haver, né, por algum tempo, há uma facção pagã ofendida e pressionada pelo avanço do cristianismo, por este espalhar veloz do cristianismo por todo o Império Romano. E há uma facção pagã que ocupa o Serapeum em ato de protesto, barricam-se lá dentro, transformam-no no quartel, e estes pagãos, dentro do Serapeum, começam a fazer emboscadas e saídas cá para fora para capturar cristãos. Trazem cristãos para dentro do Serapeum, torturam-nos, obrigam-nos a atos de idolatria, não é? A prestar culto ao Serapeum, e os que não aceitam são torturados e mortos, e os que são mortos são crucificados. Bom, isto gera todo tipo de desacatos, como podemos imaginar, não é? Do lado de fora é a raiva dos cristãos que assistem a este impasse, não é? Entre o que está a acontecer dentro do Serapeum e os que estão do lado de fora. Os soldados romanos cercam o templo, eles querem acabar com estes desacatos, e apelam para o imperador. O imperador, na sua misericórdia, na sua magnanimidade, não é? Diz que as forças de autoridade vão acabar com isto, vão tirar cá para fora estes pagãos revoltosos, mas que não é para matá-los, não é para maltratar nem para castigar duramente os pagãos revoltosos. Eles podem ser perdoados, podem sair do templo pelo seu pé, mas em castigo por este ato dos pagãos de Alexandria, diz o imperador Teodósio, não é? Imperador cristão, que o Serapeum vai ser destruído pelos soldados para todo o sempre. Vai desaparecer da face de Alexandria. E claro que depois por excesso de zelo, nem por entusiasmo, e até compreendemos que os cristãos, até aqueles que tivessem familiares ou amigos que foram raptados e torturados, também teriam todo o gosto e vontade de se juntarem aos soldados, não é, Gonçalo? Neste projeto de demolição. Pois claro. Aliás, há aqui um contexto que nós não fizemos agora aqui, mas que vimos ontem quando foi a preparação quando estávamos a preparar aqui este episódio, que é o tipo de ambiente que se vivia na cidade. Porque, ao que parece, a cidade nesta época era conhecida por não ser assim a coisa mais calma, mais tranquila, não, mais calmo para se viver. Portanto, acho que era bastante comum e não era uma coisa necessariamente dos cristãos, não era a população daquela cidade que exaltava-se com facilidade e tinha reações bastante extremadas a certas coisas, não é? Eu lembro-me que por acaso nós estávamos a pensar nisto, mas o que é que dá na cabeça de uma população para acontecer uma coisa destas, e eles vão bem, o exército destrói o templo mas eles estão lá para ver o templo a ser destruído, não é? E o que é que lhes dá para fazer este tipo de coisas, não é? E estava-me a lembrar, quando estávamos a falar disso, do que, por exemplo, acontece em França quando normalmente há alguma coisa que o governo faz que a população não gosta, eles saem para a rua e partem tudo, não é? E pegam fogo aos carros e fazem tudo. Sim, pegam fogo aos carros, pegam fogo a tudo. Ou seja, isto são o que o Tim O'Neill diz lá também, não é? Que isto era um estereótipo que se tinha
das pessoas daquela cidade. Estereótipo com fundo de verdade, com fundo de verdade, sim. Ou seja, com fundo de verdade, sim, e que nós podemos achar que isto é uma coisa de outros tempos, não é? Mas a verdade é que nós olhamos para os dias de hoje, não é? E estas coisas acontecem, não é? A pessoa vê as imagens de Paris quando há aquelas manifestações, olha, quando foi os coletes amarelos e essas coisas assim, não é? E pensa, pá, isto é tudo atual, não é? Quer dizer, isto está mais que atual. As pessoas, a população chateia-se, vai para a rua e parte coisas. Isto este clichê, este hábito de retratar Alexandria como uma cidade inflamável, não é? É muito antigo, e o Tim O'Neill dá-nos aqui o exemplo de um historiador a escrever no século V, o Evagrio Escolástico, que diz o seguinte em relação a Alexandria, na sua história eclesiástica, diz o seguinte: as pessoas de Alexandria em geral são um material inflamável e permitem que pretextos muito triviais fomentem a chama da comoção. Diz-se que qualquer pessoa disposta a tal pode, ao empregar qualquer circunstância casual como meio de excitação, inspirar a cidade com um frenesi de sedição e apressar a população em qualquer direção e contra quem quiser. Não é? Isto é a fama de Alexandria no século V. Não é? Portanto, isto é aqueles sítios que a pessoa olha e diz: pá, aqueles tipos de Alexandria são malucos, pá. Aquilo Completamente. Pessoal... É o contexto em que nós estamos, não é? O contexto em que nós estamos, não é? Mas no fundo, nós percebemos que o que está aqui a acontecer, Gonçalo, não é de todo o que se vê no filme Ágora, não é? Não é de todo uma turba cristã que quer destruir uma biblioteca e um centro de estudo e de ensino. Não é isso que eles estão a fazer. O que eles querem é, por um lado, acabar com o templo pagão. E têm o apoio das autoridades do imperador. Aliás, é a autoridade que manda destruir o templo, sim, não é? Sim. Como castigo. Apesar de... Como castigo. Eles estão contentes com isso. Eles estão contentes com isso. Mas é assim, isto é um castigo do imperador. Teodósio está a castigar os pagãos que se enfiaram lá dentro e que usaram aquilo como um local de tortura e de assassinato, não é? Portanto, isto é um castigo para estes radicais pagãos que cometeram crimes lá dentro, não é? E por outro lado, claro, e podemos imaginar, Gonçalo, que esta turba cristã que aplaudiu a destruição e ajudou a destruir o templo de Serapis também estava a querer, de certa maneira, vingar as mortes dos seus amigos e familiares. Sim, não é? Familiares e amigos, não é? Não fazemos ideia. Envolvidos neste desacato, não é? Do que isto seja, não é? Possivelmente, este é um ponto interessante que aqui o Tim O'Neill também destaca, possivelmente por esta altura, estamos no ano 391 depois de Cristo, já não haveria sequer... Também provavelmente não sabemos se houve coisas semelhantes em sentido contrário, não é? Também não sabemos, não é? Aqui uma questão de justiça, não há fontes, não é? Ou pelo menos que eu saiba, não é? Não temos fontes que digam se aconteceu ou não ao contrário. Mas, o quê? Cristãos a raptar pagãos e a matá-los? Sim, imagino que também pudesse haver... Não tenho muitas dúvidas. Em Alexandria, não tenho muitas dúvidas. Aliás, a história de Hipátia, já vamos ver, a história de Hipátia é um exemplo disso, não é? De comportamento muito, muito pouco cristão por parte dos cristãos de Alexandria. Já vamos ver isso, não é? Sim, ser de uma população tão exaltável. Volátil, o mais possível. Volátil. É mesmo isso. Há aqui um detalhe interessante, estava a dizer que provavelmente para esta altura, no ano 391 depois de Cristo, quando o Serápio é destruído, junto com a sua biblioteca, se é que a biblioteca ainda existia, provavelmente não haveria lá livros relevantes, ou talvez só algum material relacionado com o culto a Serápis. Isto porquê? Porque o Tim O'Neill explica que este evento histórico de destruição do Serápio foi tão importante, historicamente falando, e está tão bem documentada esta destruição, não menos do que 5 historiadores da Antiguidade documentam esta destruição do Serápio. E é raro, diz o Tim O'Neill, que é muito raro na Antiguidade termos um evento atestado por tanta gente, não é? E o que é curioso é que destes 5 historiadores, Gonçalo, não há nem um só a comentar o que quer que seja sobre biblioteca neste templo, sobre a existência de livros ou de rolos ou de papiros no Serápio. É interessante, portanto eles comentam, como ouvimos aqui o Edward Gibbon a contam esta história, não é? Pelas palavras deles, mas não referem. Claro que nós não podemos assumir que pela falta de referência, não podemos deduzir daí, não é? Que não é a falta de evidência, não é a evidência da falta, não é? Não podemos dizer que não havia livros lá, não é? Mas é interessante que num contexto em que temos 5 historiadores, o que é raro comentar um acontecimento, nenhum deles diz nada sobre ainda existir ali uma biblioteca ou algum tipo de livro, não é? Portanto... Isto no mundo antigo, isto é um acontecimento certo, não é? Ou seja, uma coisa que temos a ser 5 historiadores dizer que aconteceu, isto é equivalente a quase uma fotografia
Sim, em todos os ângulos, não é? É uma fotografia a 360 graus, não é? Ou seja, vários historiadores a comentar, 5 estou a dizer historiadores que a comentar. muitas vezes os acontecimentos do mundo antigo, às vezes só se tem uma fonte e é de não sei quantos anos depois. E aqui temos muita coisa. 5 fontes. Exato. Sim. Foi um momento claramente emblemático e porquê, mais uma vez? Porque Serapis era a divindade patrono, protetor da cidade de Alexandria, não era para menos, que isto deixou rasto para a posteridade. Agora, Gonçalo, vamos lá agora passar aqui, dar aqui um salto de vários séculos, vamos aqui saltar mais de 1000 anos, para percebermos como é que este mito chega até nós, não é? Porque isto não é um mito do século XX, esta associação dos cristãos, esta associação abusiva, não é, dos cristãos à destruição da Biblioteca de Alexandria, não é? Como temos a ver até agora, é muito agencial, não é? Os cristãos estarem envolvidos na destruição de um templo anexo ou dependente da biblioteca que talvez já nem devia ter livros, não é? Esta é a associação totalmente tangente dos cristãos ao tema da grande biblioteca de Alexandria, não é? Pronto, e tendo aqui falado aqui da destruição do Serápio, não é? Este evento histórico importantíssimo, não é? Documentado por 5 historiadores na Antiguidade, que é assim um caso absolutamente excepcional, não é? Se calhar ficamos por aqui agora. Até Obrigado, à próxima, Bernardo. Até à próxima, Gonçalo. Até Obrigado. à próxima e voltamos em breve com novos temas. Sempre façam a harmonia, gosto e a razão. E façam gosto, partilhem. Exato. E divulguem pelos vossos amigos e conhecidos. Obrigado. Exato. Ou então com os vossos inimigos. Também, Obrigado. também. Até à próxima. Até à próxima. Um abraço. Final de mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado e lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar, tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais e o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.